A comunicação de liderança pelo Partido Social da Democracia Brasileira, a quem concedo a palavra pelo tempo de 7 minutos. Bem, senhor presidente, primeiro eu gostaria de esclarecer alguns pontos aos quais foram colocados aqui com muita particularidade. Primeiramente, o nobre colega comentou que a Operação Lava Jato nada teria a ver com essa CPI. Ora, a Petrobras, como muitos sabem, foi investido bilhões e bilhões de reais por parte do BNDES. A refinaria Abreu e Lima, o ex-ministro Guido Mantega mesmo foi um membro, dos conselhos, aos quais autorizavam créditos suplementares para investimentos na ordem de 23, 25, 30 bilhões de reais à Petrobras, que, porventura, aplicou na refinaria Abreu e Lima que superfaturamentos ali que horrorizavam e que acabou se culminando numa crise de ética, moral e principalmente econômica, porque a Petrobras, como muitos economistas dizem, e o nosso ex-ministro gosta de mencionar, retira pelo menos 1% do crescimento do nosso PIB neste ano de 2015 pela falta de investimento. Então é uma crise que tem sim uma crise ética, moral, de corrupção e principalmente aliada ao BNDES. Nós recebemos aqui, ex-ministro Guido Mantega, o senhor Dalto Avancini, que era presidente da construtora Camargo Corrêa. E ele mencionou que a usina de Belo Monte só foi viabilizada porque o BNDES aportou recursos para aquele empreendimento. Por quê? Porque o preço da energia negociada não viabilizaria um empreendimento como aquele. Então, quer dizer, utilizou-se o banco para levantar um empreendimento que, porventura, pagou-se propinas à crise ética e moral que se vive no Brasil e, fundamentalmente, no governo do PT. E também eu gostaria de colocar que esse tráfico de influência, como muito citado aqui por todos os veículos nacionais e também pela Lava Jato e agora aqui também fiscalizado por nós nessa comissão, é uma situação delicada, porque eu percebo que colegas comentam que, historicamente, uns e outros querem demonstrar algo, mas já está comprovado que houve o tráfico de influência na Petrobras. O regime de preferência foi algo que culminou no tráfico de influência para que a corrupção fosse instalada na empresa e que um prejuízo na ordem de quase 90 bilhões de reais fosse gerado e uma propina de parte que já foi colocada no balanço na ordem de 6 bilhões de reais em prejuízo de dinheiro do cidadão brasileiro. Então, quer dizer, outros inquéritos estão sendo investigados pelo Brasil, seja pelo Ministério Público Federal, seja pela própria Polícia Federal. E há a perspectiva de que o tráfico de influência ocorreu pelo ex-ministro do Desenvolvimento, Fernando Pimentel, que está sendo investigado por operações como acrônimo e outras mais, porque empresas foram citadas sendo beneficiadas em essas ou aquelas operações. O ex-presidente Lula teve o seu filho ontem vítima de uma busca e apreensão. Com certeza não é à toa. Não é à toa que uma empresa ligada a marketing esportivo receba de uma empresa que seja ligada a atos públicos e que negociou medidas provisórias esteja sendo acusada de receber milhões de reais a título, obviamente, de empreendimentos esportivos. Não que eu saiba, mas essa empresa que pagou o filho do ex-presidente Lula não tem ligação nenhuma com o setor automotivo e principalmente com as empresas que operam com o setor público, ainda mais o setor automotivo. Então, quer dizer, a Operação Zelotes, a Operação Lava Jato e agora, aqui estamos investigando o BNDES, essa escolha de determinadas empresas em detrimento das outras, nós ouvimos aqui do ex-acionista, senhor ex-ministro Guido Mantega, do frigorífico Independência, que ele não teve um padrinho. Se ele tivesse um padrinho para poder representá-lo frente ao BNDES ou ao governo federal, ele não teria quebrado. E o empréstimo, a segunda parte, a segunda tranche do empréstimo do BNDES haveria saído e ele conseguiria, sim, pagar os seus compromissos, porque ele não teve alguém para socorrê-lo dentro do governo, porque se criou uma política de supercampeã, injetando dinheiro numa empresa, aí eu vejo aqui, citando o setor automotivo americano. A General Motors, no auge da crise, recebeu 49 bilhões de dólares do governo americano, mas em 2014, os 62% de ativos que o governo americano comprou da General Motors foi os últimos 2% vendidos, porque não é interesse do governo ser acionista de uma empresa privada ou que haja essa concorrência ou esse desequilíbrio em certos segmentos econômicos, aonde o governo americano não subsidiou por desonerações especificamente um setor, mas sim injetou recurso público, porque ele
estava atento de que aquela empresa poderia possibilitar uma grande crise num segmento que emprega bastante, como assim poderia haver feito pelo próprio BNDES, mas que escolheu certas políticas em certos segmentos, as quais o segmento econômico do automotivo foi escolhido de uma outra forma, com edições de MPs, escolhendo umas outras empresas, aumentando o IPI de determinadas empresas, prejudicando que a concorrência livre, como a gente vive numa economia de mercado, no mundo capitalista, ela pudesse perseverar. Obviamente que isso prejudicou que montadoras pudessem vir para o Brasil, prejudicou que montadoras pudessem gerar empregos no Brasil e que possibilitou que aqui essa reserva de mercado fosse ampliada. Então, quer dizer, os programas sociais foram criados pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, como citado. Os programas foram reunidos pelo ex-presidente Lula no Bolsa Família, sob a ideia do governador Tucano. Muito bem disse o ex-presidente Lula em 2003, no seu discurso, quando lançou o Bolsa Família. Então, foram criados programas sociais em diversos segmentos. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente Lula teve essa ideia, colocada pelo governador Tucano, de incluí-los em um cartão para poder facilitar e melhorar esse acesso pela população. Então, nós devemos entender que a lei de responsabilidade fiscal foi criada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o que possibilitou que os estados e municípios pudessem gastar de uma forma responsável e que o comprometimento com o dinheiro público não viesse de uma forma irresponsável. É onde o Brasil hoje, com os governos do ex-presidente Lula e atual presidente Dilma, colhem frutos dessa situação e impedem que estados e municípios se endividam, principalmente de uma maneira desordenada. Mas, ao que me consta, hoje nós vivemos de uma consequência financeira e econômica de uma política que eu gostaria de perguntar a Vossa Senhoria. Essa única pergunta é o que eu faço. Em todos esses termos, o senhor concorda com a opinião manifestada recentemente pelo ex-ministro Delfim Neto, senhor ex-ministro Guido Mantega, que onde Nossa Senhoria não tem a responsabilidade pelos erros da política, ao qual eu comento que as consequências foram geradas hoje no desemprego, na alta inflação, na crise do setor elétrico, porque os aumentos expressivos de mais de 70% nos últimos meses fazem com que a população tenha dificuldade de pagar a sua conta de energia, tenha dificuldade de abastecer o seu carro. O governo quer aumentar imposto, como Vossa Excelência mesmo mencionou, que foi feito em 2003, para poder reconhecer de que há necessidade de um ajuste. E Vossa Excelência comentou há pouco, nesse momento há necessidade de haver alguma austeridade. É porque faltou austeridade em momento anterior. Então, faltou responsabilidade, e eu aqui pergunto, que não seja responsabilidade de Vossa Senhoria, como mencionou o ex-ministro Delfim Neto, pelos erros de política econômica, porque a presidente Dilma Rousseff, a quem Delfim chama de trapalhona, exercia de fato a função de ministro da Fazenda, juntamente com o secretário do Tesouro, Arno Agostinho, e não seguia os conselhos de Vossa Senhoria. Agradeço, deputado Baldi. Passo a palavra ao ex-ministro Guido Mantega. O deputado fez uma longa explanação, não é fácil acompanhar todo. Vossa Excelência, com a inteligência que tem, o poder de